Débora sorriu ao se ajeitar na cama, esticando o braço com carinho para destampar o rosto do último filho e finalmente vê-lo pela primeira vez. No entanto, bem neste momento, a porta do quarto se abriu com um leve rangido, e uma enfermeira entrou apressadamente, carregando uma bandeja de medicamentos. Ela ia apenas cuidar de Débora. Quando Débora destampou o rosto do quarto filho, um grito agudo e estridente. A enfermeira, surpreendida pelo som repentino, se sobressaltou, e em sua reação, deixou cair a bandeja de medicamentos no chão, fazendo com que frascos e comprimidos se espalhassem pelo chão frio do quarto. O choro dos bebês, que até então estavam em silêncio, começou a ecoar. "O que é isso?" "Não é meu filho", gritou Débora, com a voz carregada de pânico e incredulidade. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Débora estava na sala do doutor, esperando voltar com o resultado de seus exames. Ela havia acabado de fazer os procedimentos necessários para tratar sua infertilidade, que a atormentava há anos. Ela e seu marido sonhavam em ter uma família grande, com muitos filhos e netos. Mas até aquele momento, nada havia funcionado. Eles tentaram de tudo, desde remédios naturais até tratamentos caros e invasivos. Mas nada parecia resolver o problema. Débora sentia ansiedade enquanto esperava na sala. Seu marido não pôde acompanhá-la, pois estava trabalhando. Isso deixou a mulher ainda mais tensa. Será que dessa vez seria diferente? Será que finalmente ela poderia engravidar e realizar seu sonho? Ela roía as unhas, nervosa, enquanto olhava para o relógio na parede. Parecia que o tempo não passava. Por que o doutor demoraria tanto para buscar o resultado de um exame? Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala, tentando se distrair. A mulher olhou para as fotos na mesa do doutor, que mostravam sua família feliz e sorridente, e sentiu uma pontada de inveja e tristeza. Por que ela não podia ter aquilo também? Por que a vida era tão injusta? Esses e vários outros questionamentos a mulher fazia diariamente. Ela se sentou novamente e pegou uma revista na mesa, folheou as páginas, sem prestar atenção no conteúdo. Foi então que ela ouviu a porta se abrir. Ela levantou a cabeça e viu o doutor entrar na sala, com uma pasta na mão. Ele tinha uma expressão séria no rosto, que não revelava nada. O homem se sentou na cadeira em frente a ela e colocou a pasta na mesa. "Olá, Débora. Desculpe a demora. Eu já tenho o resultado dos seus exames." Ele disse, com uma voz calma. "Doutor, e então?" Ela perguntou, com o coração na boca. "Bem, Débora", ele começou, olhando nos olhos dela. "É melhor você ir se preparando, pois muito em breve se tornará mamãe." Débora ficou tão alegre com a notícia de que poderia ser mãe que sentiu vontade de pular de alegria. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para o doutor com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso enorme no rosto. "Sério? Doutor, eu posso ser mãe?" Ela perguntou, incrédula. "Sim, Débora. Os seus exames mostraram que o tratamento funcionou e que você pode engravidar. Meus parabéns." Ele confirmou, sorrindo também. "Eu não sei nem como agradecer, doutor. Você realizou o meu maior sonho." Ela disse, emocionada. "Não precisa agradecer. Eu fico muito feliz por você e pelo seu marido. Vocês merecem essa felicidade." Ele disse, gentilmente. Quando a mulher saiu da sala do doutor, ela não via a hora de contar a novidade para o seu marido. Ela pegou o celular na bolsa e discou o número dele. Ele estava em horário de trabalho, mas fez questão de atender a ligação. "Alô, amor, tudo bem?" Ele disse, do outro lado da linha. "Amor, eu tenho uma notícia incrível para te dar." Ela disse, com a voz trêmula. "Amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, preocupado. A mulher revelou a notícia ao companheiro, que não resistiu e deu um grito dentro da fábrica em que trabalhava. Ela sorriu ao ouvir a reação do companheiro e depois contou todos os outros detalhes, antes de se despedir dele. 4 meses se passaram desde a notícia emocionante na sala do doutor. Débora e seu marido estavam dedicados a tentar engravidar, seguindo todas as orientações médicas.
Cada ciclo menstrual gerava um pouco de esperança e ansiedade, até que em uma determinada tarde, Débora estava na cozinha conversando com sua mãe sobre as dificuldades que estava enfrentando para engravidar novamente. Sua mãe ouvia atentamente, e após um momento de reflexão, sugeriu: "Filha, por que você não faz outro teste de gravidez?" Eu fiquei analisando o seu humor durante um tempo. Eu te conheço, filha. Com certeza o seu humor está diferente e não acho que seja TPM. Você não é chorona desse jeito, nem eu estou aguentando. Sua mãe sorria enquanto falava. Débora, inicialmente cética devido às várias decepções anteriores, relutou na ideia e ainda ficou nervosa com a mãe por tê-la chamado de chorona. No entanto, diante da insistência carinhosa da mãe, resolveu seguir o conselho. Comprou outro teste de gravidez na farmácia, e ao realizá-lo em casa, a surpresa foi imensa ao ver a segunda linha formar-se claramente no visor, e finalmente, o teste mostrou o tão aguardado resultado positivo. Ela segurava o teste nas mãos, olhando para ele incrédula, achando que tinha ingerido bebida alcoólica sem perceber. Com o coração acelerado, lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Até mesmo Dona Estela, sua mãe, ficou sem acreditar no que havia acabado de acontecer. É claro que depois ela se gabou entre os familiares, mas naquele momento, ela admitiu que só tinha dito aquilo brincando e para renovar as esperanças da filha, que estava abalada. Naquela noite, ao chegar em casa, Osvaldo foi recebido com uma surpresa. Débora segurava o teste de gravidez nas mãos, com os olhos brilhando de felicidade. "Amor, olha isso!" ela exclamou, mostrando o teste. Seu marido a encarou, surpreso, até que sua ficha caiu e um sorriso enorme se formou em seu rosto. Ele a abraçou com muita força, ambos compartilhando a alegria da confirmação de que estavam esperando um bebê. Meses se passaram desde a emocionante notícia do teste de gravidez. Débora estava com sua barriga cada vez maior, o que não foi fácil para ela lidar, e os preparativos para a chegada do bebê estavam em pleno andamento. O quarto estava decorado, as roupinhas lavadas e dobradas com carinho. A expectativa crescia a cada dia. Finalmente, o grande momento chegou, e Débora estava na casa de sua sogra, Dona Mirtes. Osvaldo, sem celular devido ao concerto, estava no trabalho nessa ocasião. As dores começaram a surgir, e Dona Mirtes, preocupada, ligou imediatamente para a ambulância. "Minha nora está prestes a ter o bebê. Precisamos de ajuda aqui", ela exclamou ao telefone. A ambulância chegou prontamente, e Débora foi conduzida para o hospital. No caminho, Dona Mirtes tentava, sem sucesso, contatar os familiares para informar sobre a situação. As ligações não eram atendidas, e a ansiedade aumentava. Ao chegar ao hospital, Débora já estava em trabalho de parto. Dona Mirtes era a única acompanhante presente, pois os demais familiares ainda estavam indisponíveis. Enquanto a filha se preparava para dar à luz, Dona Mirtes recebeu uma ligação. Era do trabalho de Osvaldo, informando que ele havia sofrido um acidente e estava sendo levado para outro hospital. A notícia pegou Dona Mirtes de surpresa. A confusão de emoções a deixou em um dilema. Ficar ao lado de Débora durante o parto ou correr para o outro lado do hospital para verificar o estado de seu filho. A indecisão e o nervosismo tomaram conta dela. Enquanto Dona Mirtes tentava conciliar a situação, a ansiedade atingiu um ápice. A pressão arterial subiu rapidamente, e em meio à agitação do hospital, ela desmaiou. Os profissionais de saúde agiram rapidamente para atendê-la, levando-a às pressas para receber cuidados médicos. Alguns momentos após os eventos tumultuados, Débora, exausta após enfrentar uma situação inimaginável, finalmente havia conseguido o que tanto ansiava: dar à luz seus 4 filhos. A mulher mal conseguia acreditar que aquilo era realidade, e a última imagem que tinha em mente era de 2 enfermeiras levando seus pequenos para algum lugar. Horas se passaram desde então. Metade das questões haviam sido resolvidas. Dona Mirtes estava fora de perigo, se recuperando do susto. O hospital conseguiu entrar em contato com o Sr. Eliseu, marido de Dona Mirtes, que estava com seu filho, Osvaldo, no outro hospital. Enquanto Dona Estela, mãe de Débora, estava a caminho do hospital para acompanhar sua filha e conhecer seus netos. Enquanto isso, no hospital onde Osvaldo estava sendo tratado, o Sr. Eliseu aguardava ansiosamente por notícias. Os médicos informaram que Osvaldo estava fora de perigo, mas ainda não havia recobrado a consciência. Dentro do quarto, Débora, ainda fraca, abriu os olhos lentamente.
Seu primeiro impulso foi procurar ao redor, buscando por qualquer sinal de seus familiares. No entanto, ao olhar para o lado, uma visão surpreendente a aguardava. Seus 4 filhos pequenos estavam ali, no berçário ao lado de sua cama. Um sorriso de puro amor e gratidão iluminou o rosto de Débora, mas a preocupação logo a invadiu. Onde estavam seus familiares? Por que ela estava sozinha com seus recém-nascidos? Débora tentou se levantar, mas a fraqueza a impediu. Ela olhou para um dos bebês e notou que estavam tão cobertos que mal conseguia ver seus rostinhos. A ansiedade cresceu em seu peito enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo e ansiava pela presença reconfortante de seus entes queridos. Débora sorriu ao se ajeitar na cama, esticando o braço com carinho para destampar o rosto do último filho e finalmente vê-lo pela primeira vez. No entanto, bem neste momento, a porta do quarto se abriu com um leve rangido, e uma enfermeira entrou apressadamente, carregando uma bandeja de medicamentos. Ela ia apenas cuidar de Débora. Quando Débora destampou o rosto do quarto filho, um grito agudo e estridente. A enfermeira, surpreendida pelo som repentino, se sobressaltou, e em sua reação, deixou cair a bandeja de medicamentos no chão, fazendo com que frascos e comprimidos se espalhassem pelo chão frio do quarto. O choro dos bebês, que até então estavam em silêncio, começou a ecoar. O que é isso? Não é meu filho, gritou Débora, sua voz carregada de pânico e incredulidade. A enfermeira, ainda estupefata pelo susto, aproximou-se apressadamente da cama, seus olhos fixos no bebê que causou a comoção. Ao observar o rosto do recém-nascido, ela soltou um grito leve de surpresa, sem conseguir esconder a perplexidade. O que é isso? Murmurou a enfermeira, olhando alternadamente entre Débora e o bebê. Débora, agora visivelmente descontrolada, repetia freneticamente a pergunta para a enfermeira, exigindo uma explicação que esta não conseguia fornecer de imediato. A confusão reinava no quarto. Nesse momento crítico, Dona Estela, mãe de Débora, entrou no quarto às pressas. Ela tinha chegado, e antes já ia entrar no quarto da filha, mas quando ouviu o som de gritos, se apressou ainda mais. Ao se aproximar delas, ela questionou a enfermeira sobre o que estava acontecendo, mas Débora, ainda gaguejando e sem conseguir articular uma resposta clara, apontava na direção onde deveria estar um de seus filhos, mas as palavras não saíam. Dona Estela, intrigada e preocupada, aproximou-se do berço, seu olhar fixo no bebê fez com que seus olhos se arregalassem, e o silêncio tenso pairou no ar, enquanto ela processava a inusitada revelação diante de seus olhos. O silêncio na sala foi abruptamente quebrado pela descoberta chocante. Ao invés de um recém-nascido, o berço continha uma boneca deformada e mal cuidada, causando confusão e horror em todos os presentes. Dona Estela, após o impacto inicial, olhou para a enfermeira com uma expressão de indignação e incredulidade. O que significa isso? Perguntou, sua voz tremendo entre a frustração e a preocupação. E onde está o meu neto? A enfermeira, ainda confusa e sem uma resposta adequada, tentou articular uma explicação, mas as palavras pareciam falhar diante da situação surreal. Débora, já tomada pelo desespero, começou a chorar incontrolavelmente. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a gravidade do ocorrido se desenrolava diante de seus olhos. Dona Estela, agarrando a enfermeira pelos braços, repetiu as palavras, agora com mais urgência. Cadê meu neto? A confusão no quarto atraiu a atenção de outros funcionários do hospital, que entraram apressadamente para entender a situação. A notícia do incidente se espalhava, e a perplexidade tomava conta do ambiente. Horas haviam se passado desde o episódio, e os familiares já estavam a par do ocorrido. O marido, Osvaldo, havia recebido alta do outro hospital, e ao descobrir a situação, fez um escândalo, exigindo respostas e ações imediatas para encontrar seu filho. O homem teve até que ser contido pelos próprios policiais e só não foi preso devido ao contexto da situação. Eles compreendiam o estresse dele e sua insatisfação com tamanha falta de responsabilidade. Com seu pai, dirigiu-se à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, determinado a buscar justiça e encontrar o seu filho. Enquanto isso, Dona Estela e Dona Mirtes permaneciam no hospital com Débora. As duas senhoras, unidas pela adversidade, buscavam apoio uma na outra enquanto enfrentavam a situação tensa. O quarto, que deveria estar preenchido com os primeiros choros de um bebê, agora ecoava com a angústia e a incerteza se iam ou não encontrar o garoto desaparecido. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e ainda não havia nenhum sinal do quarto filho de Débora e Osvaldo. A polícia havia investigado o caso,
mas não conseguiu encontrar nenhuma pista concreta sobre o paradeiro do bebê. Eles suspeitavam que alguém o havia levado no momento do parto, aproveitando-se da confusão e da distração dos funcionários do hospital. Mas quem seria esse alguém? E por que ele faria isso? A família estava devastada com a situação. Débora e Osvaldo entraram com um processo contra o hospital, alegando negligência e danos morais. Eles esperavam ganhar a causa e receber uma indenização pelo sofrimento causado. Mas o processo era demorado e burocrático, e eles não sabiam se teriam sucesso, mas seus advogados disseram que a causa era praticamente ganha. Porém, o dinheiro não importava para o casal naquele momento, eles só queriam penalizar o hospital pela falta de responsabilidade dos responsáveis. Osvaldo, mesmo sem saúde mental para trabalhar, estava se esforçando para alimentar a família. Ele descobriu o quanto era difícil sustentar 3 recém-nascidos, pois eram muitos gastos. Fraldas, leite, roupas, remédios, tudo isso pesava no orçamento da casa. Ele tinha que trabalhar mais horas, às vezes fazendo bicos extras, para conseguir dar conta de tudo. Débora, por sua vez, estava sobrecarregada com os cuidados dos 3 filhos. Ela mal tinha tempo para si, e se sentia exausta e deprimida. Ela não conseguia esquecer o filho que lhe foi tirado, e se culpava por não ter conseguido protegê-lo. Ela tinha pesadelos frequentes, e às vezes acordava chorando no meio da noite. Felizmente, eles contavam com o apoio dos avós dos garotos, que eram ativos e ajudavam muito. Dona Estela e Dona Mirte se revezavam para ficar com os netos, enquanto Débora e Osvaldo saíam para trabalhar ou resolver questões do processo. Elas também davam conselhos e palavras de conforto para o casal, tentando mantê-los esperançosos e otimistas, mesmo que elas mesmas estivessem duvidando sobre a possibilidade de encontrar o neto. Em meio ao caos, eles conseguiam encontrar alguns momentos de felicidade, graças aos pequenos. Os 3 garotos eram lindos e saudáveis, e cresciam a cada dia. Débora e Osvaldo se orgulhavam de seus filhos, e se esforçavam para dar a eles todo o amor e a atenção que mereciam. Mas mesmo assim, era difícil para eles suportar a dor de perder uma criança recém-nascida. Eles também cobravam da polícia uma solução para o caso, mas infelizmente, os policiais ainda não tinham o encontrado. 1 ano se passou desde o sequestro do 4º filho de Débora e Osvaldo, e ainda não havia nenhuma novidade sobre o caso. A polícia havia arquivado o inquérito, alegando falta de provas e indícios. Por outro lado, o processo contra o hospital avançou, o casal ganhou a causa. Eles tentavam levar a vida normalmente, cuidando dos 3 filhos que restaram, mas não conseguiam esquecer o que havia acontecido. Eles ainda tinham a esperança de reencontrar o seu filho, mas não sabiam como nem onde procurar. Até que um dia, uma visita inesperada mudou tudo. Era uma tarde de sábado, e Débora estava em casa com os garotos, enquanto Osvaldo tinha ido ao mercado comprar algumas coisas. Ela ouviu a campainha tocar, e foi atender a porta, pensando que era o marido que havia esquecido a chave. Mas para sua surpresa, quem estava do outro lado da porta era uma mulher que ela não reconhecia. A mulher se apresentou como uma enfermeira do hospital em que ocorreu o sequestro do garoto. A enfermeira, por sua vez, estava com uma expressão de arrependimento e nervosismo. Ela segurava uma bolsa nas mãos, e parecia hesitante em falar. Débora, eu sei que você deve me odiar, e eu não tenho o direito de estar aqui, mas eu preciso te contar a verdade, a mulher dizia, enquanto chorava muito, sem parar. Eu preciso te pedir perdão, preciso te devolver o seu filho. Disse a enfermeira, com a voz embargada. Débora ficou sem reação diante das palavras da mulher. A mãe já ficou agitada e curiosa. O que você está dizendo? Onde está o meu filho? O que você fez com ele? Perguntou Débora, já desesperada. A enfermeira destampou o cesto que cobria com uma fralda, e tirou de dentro dela um bebê enrolado em um cobertor. Ela o segurou nos braços, e o mostrou para Débora. Este é o seu filho. Por favor, me perdoe, eu sei que eu fiz uma coisa horrível, mas é porque, a mulher soluçou e começou a chorar, enquanto o bebê era imediatamente tomado de seus braços. É porque eu perdi minha filhinha, eu perdi minha querida filhinha antes mesmo de ter visto ela, a mulher continuava chorando sem parar. E quando eu vi você com 4, eu achei que, poderia ficar com 1. Você é maluca. Uma louca, Débora gritou, enquanto abraçava o filho com força, chorando. Eu sei, a enfermeira continuava chorando. Foi eu que armei tudo, desde o momento do parto.
Desativei as câmeras e consegui despistar todos e fugir com o bebê sem deixar rastros. Eu vou me entregar para a polícia. Me perdoe, disse a enfermeira, com muitas lágrimas nos olhos. Em meio a gritos, Débora disse: Você levou o meu menino embora, destruiu nossas vidas e agora quer pedir perdão? Eu quero que você apodreça na cadeia, Débora gritou, sem dó e nem piedade. Um tempo passou, todos ficaram sabendo do ocorrido e a enfermeira que sequestrou a criança foi presa, enquanto chorava muito. Foi difícil para a família superar o trauma do que havia acontecido, também foi difícil fazer o garoto se acostumar com sua verdadeira família. Porém, com o tempo as coisas foram melhorando, e no fim, toda a família conseguiu recuperar o tempo perdido, e sua felicidade. Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.